Está conosco aqui é o Lúcio é diretor da Solucionar, que tem a nossa ferramenta de gestão aqui da Tasker. Já está conosco aqui há 5 anos, também fazendo apresentações da ferramenta deles. Enfim, em total competência na área. Está contigo, Lúcio. Obrigado, Zózio. Bom dia a todos. Meu nome é Lúcio, vou apresentar um pouco aqui do Tasker, né? Imagino que uma maratona dessa, né, de várias ferramentas aí, a confusão que o Zózio merecidamente acabou de cometer, vários estejam cometendo, né? Quanta coisa, né? Uma atrás da outra, né? E eu acho interessante isso, né? Porque primeiro que para os senhores que estão escolhendo uma ferramenta, estão selecionando uma ferramenta, deve ser uma oportunidade ótima de ver as várias propostas, né? Com uma visão mais objetiva e concentrada, né? Eu fico pensando assim, né? Esse evento, acho que ele se destina a quem está selecionando uma ferramenta. Eu queria perguntar aqui, a única pergunta que eu vou fazer durante a conversa toda aqui: quem é que usa o Tasker? Não, você trabalha no Tasker, você não vale. Que bom, não tem ninguém que usa o Tasker aqui. Então, quem está selecionando não é o usuário do Tasker, estou feliz. Agora, o bacana desse mercado, né, é que ele é um mercado pré-paradigmático, né? A gente vê as ferramentas de gerência, cada qual com uma proposta um pouco diferente e que, na verdade, faz realmente diferença no dia a dia, né? A gente tem ferramentas mais voltadas para engenharia, outras especificamente para desenvolvimento de software, algumas mais simples, outras já bem mais complexas, implantação simples, implantação mais complexa, enfim. A escolha é uma escolha que não é apenas do mérito, né? Uma escolha de qual se adequa melhor. E aqui a gente vai tentar mostrar aqui nesse tempo que a gente tem, dar o nosso recado aí para ver para qual dos senhores e senhoras aí a gente pode contribuir aí no dia a dia. Vou mostrar então um pouquinho do Tasker, ouvindo questões, podem levantar a mão, ok? E vou pedir licença para ser um pouco rápido, porque o tempo é curto, tá bom? Então, vou ser um pouco intenso aqui. O Tasker, no seu centro, ele tem ele é, antes de tudo, um software de gerência, tá certo? Seja gerência de projetos, de atendimento a demandas, né? de tratamento de demandas continuadas e de processos, tá? Ele não se limita às suas funções gerenciais. Perdão, já apertei o primeiro botão errado. Ele não se limita às funções gerenciais. Ele vai, né, como está na moda falar, né, acima da linha nos seus módulos de governança, né, na esfera de governança dele, e até os módulos operacionais, onde a gente vai no chão de fábrica mesmo. Ele é muito forte nessa questão de fazer a equipe fazer, né? Quando eu falo em governança, eu estou falando no portfólio de projetos e no planejamento e acompanhamento estratégico das minhas ações. Quando eu falo em termos operacionais, eu me refiro à coordenação de equipe, microcoordenação de equipe e timesheet. Vamos passar um pouco por cada um desses módulos. Antes de eu conseguir mostrar a ferramenta, eu queria mostrar qual é o escopo da ferramenta, para que fique mais fácil para vocês se situarem na minha apresentação, que vai ser muito corrida, né? Eu costumo brincar que uma apresentação dessa é quase como se fosse o trailer de um filme. Você não entende o enredo, você entende o que o filme se propõe, tá certo? Vai ter explosão, vai ter mulher chorando depois do casamento, enfim. Aqui é um trailer, tá legal, gente? A história é muito mais longa, tá bem? Quando eu falo de projetos, né? Quando eu falo do módulo de projetos, eu estou falando do básico, eu estou falando esse talvez seja a parte mais padronizada do mercado. Eu me refiro a Gantt, cronogramas, curvas S, evolução física, evolução do projeto, custos, né, indicadores de custo e de prazo, né? Quando a gente fala em gerência de projeto no Tasker, a gente se refere a projetos, gerência bem clássica, bem convencional de projetos, ou uma gerência já afeita a questões ágeis. O que quer dizer isso? Como é que eu faço para gerenciar um projeto que, embora tenha para minha gerência uma roupagem convencional, mas eu preciso identificar o que está acontecendo de possíveis empecilhos nisso. Especificamente, eu estou me referindo àqueles projetos, né? Talvez não os projetos de engenharia, como a gente acabou de ver, mas aqueles projetos onde
surgem impasses e novos requisitos com muita velocidade, né? Então, para isso, o Tasker, embora ele dê uma visão clássica nesse momento, ele também vai me dar uma visão, que eu vou mostrar um pouco aqui, de identificação de impasses. O que eu estou coletando do meu andamento, que me diz o que eu devo mudar no rumo. Ok? Quando eu falo em demandas, em atendimento a demandas continuadas, aí eu já estou falando de outra forma de eu trabalhar. Eu não trabalho só porque alguém projetou, alguém planejou um projeto de médio prazo. Eu também atendo a demandas que vão chegando continuamente. Para isso eu preciso de workflow. Eu não falo mais eu não falo mais a língua do diagrama de Gantt, do cronograma, eu falo a língua do SLA. Eu preciso, nesse momento, ter uma comunicação muito forte. E a gente vai ver aqui o Tasker, ele é muito forte em comunicação em todos os seus módulos, né? E eu preciso, enfim, eu preciso tratar o relacionamento com o meu cliente nesse momento, seja meu cliente interno, meu cliente externo, e isso se faz por muitos meios, seja por e-mail, por um portal na web, por um atendimento telefônico, por um chat, tudo isso o Tasker faz. Tá? Então, imagina assim, né? Eu vi aqui que todos os exemplos foram para TI, então de vez em quando eu vou puxar alguns exemplos de TI aqui também, embora o Tasker não seja exclusivo para TI, importante frisar. Mas se eu estou numa área de TI, eu tenho um projeto de desenvolver um novo sistema, eu tenho meu CS10, isso aqui atende para o CS10, e muitas vezes os dois demandam os mesmos recursos, né? Tem base de conhecimento, tem escalonamento em vários níveis e tal. E quando eu falo em processos, aí eu quero dizer o seguinte, no dicionário o processo vem antes de projeto, tá certo? Para a gente conduzir bem um projeto bom, não é diferente, o processo tem que estar forte, o processo de execução daquele projeto. A gente viu muito exemplo aqui até agora de workflow para abertura do projeto, não é isso? A proposição, a avaliação, as aprovações do projeto. A gente tem, eu vou falar já quando eu falar de portfólio, mas o que eu estou falando aqui é de outro processo, aqui eu estou falando do processo de fazer as coisas acontecerem. Eu tenho o meu projeto, mas para fazer aquele projeto virar realidade, eu preciso de fato de processo. Se é um projeto de desenvolvimento de sistemas, eu preciso de um processo de programação, de teste, especificação, implementação, teste, uma interação. Se eu estou falando de construir um navio, eu estou falando de um processo onde eu vou cortar chapa, jatear, soldar, montar, pré-montar, enfim. Né? E seja o que for, aqui o importante é o seguinte, o Tasker entende o processo como um processo operacional também, isso é muito importante. Poderiam ser processos, atividade meio, como solicitação de compra, requisição de férias, pedido de pessoal, tal, também. Mas o que eu estou querendo forçar aqui na apresentação é na integração de processos operacionais, que são, na verdade, o meio pelo qual as atividades do meu projeto andam. Não adianta eu ter um cronograma na parede, tá certo? Impresso com linhas azuis, e um Excel na mão do coordenador, que é onde eu acompanho realmente o que está acontecendo. Essas duas ferramentas têm que ser uma só, tá certo? E eu tenho certeza que quando eu falei cronograma na parede, uma planilha Excel, muitos aqui se identificaram, tá certo? Em particular, estou abrindo aqui um parênteses, particular para o pessoal de desenvolvimento de sistema, pessoal de TI, a gente tem já um framework, né? É uma área que demanda muito, a gente tem um framework de processos específicos para desenvolvimento de sistemas. Seja desenvolvimento, esse framework ele se configura, seja para atender o seu grau de agilidade, né? A gente costuma dizer que ágil ou não ágil é uma questão de quanto, tá certo? Porque quem não usa processo ágil usa características de processo ágil, porque elas são empíricas, e quem usa processo ágil às vezes não consegue viver que a gente costuma brincar do Scrum Xiita, que é 100% Scrum. 100% Scrum é zero de governabilidade, né? Cada um faz, imagina, equipes autogerenciáveis que vão decidir, peraí, calma, vamos devagar, a gente tem que cumprir uma meta no final do ano. Então o grau de agilidade que a gente vai atender é configurável aqui, mas a gente vai nos módulos do sistema, desde a gestão de backlog, controle de entrega, rastreamento de que entrega foi feita em que ambiente, enfim, uma coisa que é muito importante, em falando ainda do pessoal de sistemas, né? Quando eu falo em sistemas, minha equipe está desenvolvendo, ela está desenvolvendo por quê? Ela está desenvolvendo porque eu tenho um projeto em andamento, ela está desenvolvendo porque chegou um chamado de uma demanda legal que nem tem tempo para ser aberto o termo de abertura de projeto, esse troço é para ser feito agora, é um bug impeditivo que requer também a minha equipe de desenvolvimento, está impedindo o meu faturamento, o que for. Ou simplesmente é o seguinte, olha, quer saber? Não quero trabalhar com projeto, quero trabalhar com gestão de backlog. Minha gerência de ciclo de vida de projeto, de sistemas, não é baseado em projeto, é baseado em backlog. Eu tenho ali um saco de ideias, um barril de ideias, né,
pessoal mais antigo aí que vinha para o professor Pardal, mas tem um barril de ideias que de vez em quando eu vou catando o troço lá e vou fazendo. Então eu posso trabalhar projeto, chamado, Product Backlog, pouco importa. O módulo de sistemas vai atender isso, tá certo? Então agora eu vou lá para cima da linha, quando eu começo a falar na esfera de governança. Primeira coisa que eu preciso, né, se eu for da gerência para cima, né, andando não for uma implantação de cima para baixo, a primeira coisa que eu tenho que pensar no portfólio. Os projetos que eu estou fazendo são os que eu quero fazer, os que eu preciso fazer, estão alinhados com o que eu preciso, eles estão bem documentados, eles seguiram o ritual certo, eles foram aprovados, documentados, reuniram os artefatos necessários até efetivamente virar projetos, mas da lista de sugestões que eu tenho para o ano que vem, para o exercício do ano que vem, ou o que seja, eu aguento, o que eu consigo fazer, o que cabe no meu orçamento, tem uma opção de ideia aqui que, olha, seria até boa se recurso não fosse problema. Então, várias ferramentas, Bubble Chart, ferramentas de priorização, projeção de fluxo de caixa. E aí a gente vai trabalhar de duas formas, isso é importante também frisar, né? Eu vou tentar alternar os exemplos aqui, mas eu tenho situações em que a área que utiliza o Tasker é atividade meio, digamos uma área de TI dentro de uma indústria, e aí não há faturamento, não há lucro, na verdade o que existe são os benefícios dos projetos, né? E eu tenho situações em que eu faço projetos para ter receita direto. O dinheiro é problema do setor financeiro. Ok, então a gente trabalha com workload, a equipe, enfim, a gente vai ver isso aqui na parte de portfólio. E ainda na esfera de governança, né, a gente tem ali o módulo de estratégia. O que o módulo de estratégia permite? E o que ele se propõe? A gente captura o planejamento estratégico no Tasker, tá certo? E aí ele vai se desenhar na forma de mapa estratégico, na forma de painéis, indicadores e tal. Com que objetivo? Isso é muito importante. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é o seguinte: imagine se você é um PMO, tendo que controlar até lá quem está executando, tendo que resolver os impasses que surjam, remover os impedimentos e tal. E de vez em quando, lá, uma vez a cada 15 dias, você tem que reportar para o board. E aí você começa a fazer aquela brincadeira de criança de botar o quadrado dentro do triângulo, porque o board fala outra língua. Não adianta você levar uma lista de pendências, muitas vezes não adianta nem levar um cronograma para ele, dependendo do número de projetos que a sua organização tem. Então aqui, por esse módulo aqui, a gente faz com que o Tasker já faça essa tradução para você. Então tudo que está acontecendo é traduzido, é plotado em mapas que refletem a estratégia da organização, que é a língua que o board fala. Tá certo? Então, sendo bem claro, seria muito presunçoso da nossa parte a gente dizer que a gente está lá controlando o time sheet, a produtividade do profissional e somos o melhor software de planejamento estratégico. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é, feito o planejamento estratégico, a gente consegue colocar o time sheet, aquela hora que o sujeito gastou lá embaixo numa microatividade, isso de alguma forma entra no liquidificador, né, e sai na forma de uma plotagem em cima do teu mapa estratégico, em cima de indicadores estratégicos. Isso a gente garante. Então ele é um tradutor e ele é um módulo de estratégia para garantir o cumprimento à estratégia, não a formatação, tá certo? Bom, agora vamos lá para bem abaixo da linha, vamos lá para o operacional. Na esfera operacional, o Tasker é muito forte nessa esfera, é onde a gente faz as coisas acontecerem. Não adianta eu planejar, desenhar, pregar na parede, haja durex para pregar cronograma impresso na parede, e as pessoas estarem alienadas, não saberem onde elas estão, o que elas estão causando, né? Então, no nível a gente tem a coordenação, onde a gente captura virtualmente qualquer atividade que tenha nascido por desdobramento daquilo que a gente planejou lá no início do mês, no início do ano. Aqui a gente vai saber o que cada pessoa está fazendo, quem está causando atraso. Isso é uma ferramenta que nasce lá no coordenador de equipe, aquele coordenador que está no chão de fábrica, tá certo? E, claro, o core drill down, qualquer um pode ter acesso. E que na hora que vem a sua auditoria, na hora que vem vamos procurar os culpados, é ela que salva. E na hora que você faz as pessoas... E na hora que o seu coordenador é cobrado de fazer a equipe dele cumprir as metas, ele tem que se preocupar com os pequenos impasses. São os pequenos impasses que muitas vezes fazem um projeto grande capotar. Tá certo? Eles têm que estar mapeados na ferramenta. São os issues, ok, mas são também as atividades periódicas. Será que de 2 em 2 meses o meu pessoal tem que fazer um file simulation? Será que de tanto tempo eu tenho que rever
uma definição de atribuições para não ficar algo errado, uma matriz de aprovação, a revisão dos riscos, enfim. Tudo isso é tratado no módulo de coordenação. E, vamos dizer lá, na base da pirâmide, se eu quero, além de definir, além de planejar, além de acompanhar qualitativamente, eu quero ter um acompanhamento quantitativo, eu tenho timesheet. Não é timesheet para ver se o sujeito está cumprindo a carga horária, pelo amor de Deus, não é essa a finalidade, para isso existe um relógio de ponto. É um timesheet para botar valor nas atividades, para identificar o mais rápido possível que uma determinada atividade não está cumprindo o seu planejado e já projetar o que isso significa para frente. O timesheet ele tem que ser simples, ele tem que ser tal que o seu desenvolvedor use sem esforço e sem se sentir soterrado num processo burocrático. Assim é o nosso timesheet. Tá certo? Tudo isso que eu falei, são os vários módulos do Tasker, tudo isso vai ter um tratamento pelas várias disciplinas: comunicação, prazo, custo, risco, recurso, escopo, integração. Né? Quando eu falo em comunicação, eu fico extremamente orgulhoso de poder mostrar o Tasker. O Tasker, tudo que ele tem, ele pensa em comunicação. A gente fala de trabalho cooperativo, trabalho colaborativo, auxiliado por computador, desde 1996, quando poucas pessoas, quando a gente ia numa empresa riquíssima como a Petrobras, e nem todo mundo tinha computador, nem todo engenheiro tinha um computador, a gente já trabalhava isso, esses conceitos. Então, eu me comunico através de radares, eu me comunico através de murais de post-it, eu me comunico por chat, eu me comunico por e-mail, por alertas, o software se comunica comigo através de alertas, enfim. Eu posso, em função de uma atividade que eu estou fazendo, abrir uma sala de conferência ali, todo mundo conversa, isso já fica registrado, tem uma base de conhecimento, né? É um software e cada vez mais, né? Alguns colegas mencionaram isso aqui, isso é muito importante mesmo. As pessoas que ingressam nas nossas empresas hoje, elas vêm com uma cabeça de Facebook, vêm com uma cabeça em que talvez o LinkedIn já seja muito antipático e tal. Então, essa visão de que, olha, esse software é bacana de usar, entendeu? Faz um jogo e tal. Então, tem muito disso, a gente vai ver aqui. Tá bom? Comunicação entre pessoas, né? Importante ter o lado prazo. Claro, estou falando de um sistema que controla prazos, tempo. Mas quando eu falo de prazo, é muito importante entender que uma ferramenta dessa amplitude que a gente está falando, ela tem que saber controlar prazos de forma diferente. Se eu estou falando do meu planejamento para o ano que vem, eu estou falando de um longo prazo. Se eu estou falando de um projeto de 3 meses, eu estou falando em outra língua, eu já quero ver de outra forma, uma curva X, é um cronograma. Se eu estou falando de um SLA, de um processo continuado, eu já tenho que falar de outra forma diferente. Não me interessa ver um cronograma para um próximo de 4 dias. Eu quero ver um ponteirinho, eu quero ver um termômetro dizendo se o bicho está pegando ou não, tá certo? Então, nesse momento que a gente vai dizer assim, tudo no Tasker tem controle de prazo, mas de forma diferente, tá certo? Não adianta querer ajustar ao contrário, né? Fazer as coisas todas parecerem projetos, não faz sentido. Custos. Eu falo de homem-hora, eu falei do timesheet, de valorar em homem-hora. Claro que o homem-hora vem com um valor associado assim, mas e a viagem, e o investimento, e aquela compra daquele equipamento, aquela pizza do pessoal que ficou de noite, enfim, isso é custo de projeto. Então, teremos tudo isso, tá certo? A contratação de um subempreiteiro, enfim, tudo isso. Então, quando eu falo de curva S e tal, a gente vai ver, eu estou falando seja de homem-hora, seja de custo, aí cada um tem que ver onde o sapato aperta. Riscos. Então, toda atividade no Tasker tem lá o seu tempo, tem lá sua previsão em termos de recursos humanos, tem lá sua previsão em termos de recursos financeiros e tem lá sua medição, sua avaliação em termos de risco. Então, eu posso mapear qualquer risco, elencar, tem um processo para tratar isso, um processo que vai desde uma identificação do risco ao planejamento de como ele vai ser abordado, etc. E isso vai ser compilado na linguagem do Tasker. Tá? Recursos, eu tenho um pool de recursos compartilhados. Esses recursos têm lá seus atributos, suas competências, suas disponibilidades, e através desse pool eu consigo ver quem está sobrecarregado, quem de um determinado perfil está disponível para uma determinada atividade, e por aí a gente prossegue. E escopo, né? A gente tem, isso é muito importante, né? A gente vê muito, software tem EAP. EAP não é o nome do cronograma, eu pego lá o cronograma e desenho na forma de caixinha. Opa, fiz EAP. Não é só isso. Tem muitas empresas que usam EAP
baseada na mesma estrutura do seu cronograma, mas isso não é mandatório. Você pode ter uma EAP, porque a EAP é da disciplina de escopo, né? O cronograma é disciplina de tempo, naturalmente. Então, a gente tem lá a EAP, o dicionário da EAP, e isso tem uma relação produto-tempo que a gente pode construir da maneira que for mais apropriada para cada empresa no Tasca. E tudo isso integrado ao longo do tempo, desde a proposição de um projeto até seu encerramento, integrado em termos de profundidade, desde o estratégico até o micro-operacional, né? E aí a gente vê integrado aos vários processos, né, como eu mencionei, de execução das atividades que ali estão previstas. Bom, essa é a visão toda do Tasker. Eu tenho aqui 39 minutos para tentar dar uma passeada nisso aqui, mostrando o sistema, que eu acho que deve ser bem mais interessante para vocês. Tá certo? A gente, Zózimo me corrige se eu estiver errado, a gente gosta de cumprir os prazos, sejam da implantação, seja dos nossos compromissos com os clientes, seja aqui também. É 1 hora, todo mundo já está ficando com fome, então vamos correr. Vou entrar aqui no Tasker, tá? Vou evitar ficar perdendo tempo em questões mais commodities e tal, mas depois que o computador veio para cá já tive o primeiro problema, só um segundo. Assim, ele é 100% web, tá? Eu vou rodar aqui dentro de um navegador, apenas vou botar a tela cheia, porque a resolução desse projetor aqui não é lá das mais generosas. Só um segundinho que a hibernação do notebook fez o meu servidor aqui cair. Agora eu não estou digitando certo. Ok. Bom, essa é uma das possíveis telas de entrada do Tasker, tá certo? É a tela que a gente chama de radar. Ela traz aqui as principais ações que eu selecionei para ter no meu visual, né? E cada qual dessas eu posso incluir no radar de outra pessoa. O radar, o que é o radar? O radar imagina uma ferramenta que é baseada em cronogramas, em prazos, em workflow, muito workflow. Todo mundo tem a sua atribuição, é uma coisa muito rígida, mas eu preciso organizar minha vida de uma forma menos estruturada. Uma das formas é o radar, onde eu coloco aquelas questões sobre a minha gestão e vou acompanhando por aqui a situação. Esse está verde, esse está verde, esse está vermelho, opa, esse está vermelho. Eu consigo chegar e, por exemplo, incluir no radar de outra pessoa aqui. E com isso eu vou construindo como se fossem os post-its, não os post-its lá do Kanban, não. Os post-its que ficam em volta do meu computador. Bom, essa é uma possível tela de entrada, muita gente gosta dela. Outra possível tela de entrada é simplesmente o sujeito ter ali a lista das atividades que estão sob responsabilidade dele. É uma tela muito usada também, por exemplo, pelos executores das tarefas, né? Bom, eu vou fazer um caminho aqui por aqueles vários módulos que a gente falou. Eu vou começar pelo módulo de portfólio. Nem costumo começar por ele, não. Eu vou começar meramente porque vou seguir um padrão aqui com os nossos colegas e ter um mesmo início, né? O módulo de portfólio é um módulo onde a gente vai acompanhar todo o ciclo, né? Esse workflow ele é configurável naturalmente, todo o ciclo do projeto. Aliás, voltando àquele comentário que eu fiz, aqui eu estou mostrando o workflow, que não é um workflow operacional, é um workflow de ciclo de vida do projeto. Depois eu vou mostrar um operacional, tá bom? Então, vou lá, desde a pré-seleção, seleção, kickoff, execução, vou acompanhar até o encerramento. O que eu vou acompanhar? Cada proposição do projeto. Então, se eu pego um projeto qualquer aqui, eu tenho ali os formulários que eu defini, né? Naturalmente, essas informações, cada empresa tem as suas. De Project Charter, quais são os objetivos, riscos de fazer, necessidade de fazer, qual o risco de não fazer, etc. Né? Documentos importante, informações de qualificação, como é que eu faço para ranquear. Imagina, eu estou ali exprimido por vários demandantes querendo projetos e tal, eu como PMO tenho que saber priorizar entre o jurídico e marketing, isso está difícil e tal, então a gente cria critérios, né, que me ajudem a estabelecer critérios objetivos para isso. Previsão de custos,
relacionamento com programas estratégicos, recursos, enfim, coisas que infelizmente eu não vou ter tempo de me mostrar agora, mas que uma vez preenchidos me dão uma visão do todo, né? A visão do Bubble, né, que é uma visão bem clássica desse tipo de ferramenta, onde aqueles critérios de ranqueamento, aqueles critérios de qualificação, como a gente chama, coloca cada projeto em termos de eixos, né? Eixo, no caso aqui no eixo X, a chance de sucesso, no eixo Y, a necessidade, foram os critérios, a motivação para eu fazer isso. Então eu vejo aqui que eu tenho um projeto de grande porte, a bola é gordinha, que tem lá a chance de sucesso alta, a motivação bem alta. Aqui eu já tenho um que já não é tão legal, talvez ele vai ser descartado. A questão é essa. Você aguenta fazer esses projetos? Bom, aqui essa carteira mostra, né, uma coisa que a gente aqui para entender, os projetos que já estão em andamento e os projetos que ainda estão por serem selecionados. Quanto eu preciso para levar esses projetos até o fim? Então tem uma previsão ali, o meu headcount poderia ser um headcount segmentado por perfil, enfim, aí a gente cria as métricas que forem necessárias. Ou, né, como eu falei, nem sempre pessoa não é problema, terceirizo minha mão de obra, meu fornecedor materializa funcionários aqui a hora que eu preciso. Meu problema é dinheiro. Então, bom, se o meu problema é dinheiro, então eu projeto qual é o fluxo de caixa para essa determinada carteira e ali ele está me dando a visão dela, né, até o final da carteira. Ok. E, bom, mas e aí, vamos priorizar os projetos? Ok, vamos botar, que tal botar esse projeto e esse projeto, talvez esse daqui possa ir um pouquinho para frente, opa, passou do prazo, mas tudo bem, eu negocio o prazo, tá? Como é que ficou isso? Pronto, já cenarizei aqui, eu posso ter várias carteiras, tá? Aqui eu estou apenas apresentando uma delas, e eu já cenarizei se eu estou, qual é minha necessidade aqui de mão de obra, de recursos para isso. Então, com essa ferramenta, eu consigo ajudar a priorizar ou despriorizar projetos. Uma coisa que é importante, né, se a gente for ler lá o APM3, o critério de seleção e priorização não deve ser apenas a prioridade computada para cada projeto, mas a gente deve levar em conta critérios de balanceamento. Não adianta eu priorizar apenas projetos de uma determinada unidade de negócio, projetos de um determinado programa e tal. Então eu tenho aqui, por exemplo, como é que eu estou atendendo as áreas de negócio, como é que eu estou atendendo a questão CAPEX, OPEX, eu estou dentro da minha, então é o balanceamento. Então essa ferramenta já vai me dar critérios de balanceamento, tá? E aí eu gostaria agora de mostrar agora como é que é a gestão dos projetos que estão em andamento, né? Vou mostrar primeiro uma visão mais clássica, né? Que é, por exemplo, aqui eu estou vendo minha carteira de projetos em andamento, né? Repito, eu posso ter várias carteiras, eu posso apenas filtrar os projetos que são para uma determinada unidade de negócio, ou relacionados a um determinado objetivo estratégico. O fato é, os projetos têm lá a sua previsão de Gantt, eles têm seus indicadores, aqui eu estou mostrando IDC e IDP, né, que são CPI e SPI, né? Curva S e uma qualificação. Então, cada bolinha dessa é um projeto, e aqui eu mostro como eles estão performando em termos de custo e de prazo. Esse daqui está ótimo, esse daqui já tá sofrível. Podemos acompanhar. Posso olhar aqui também através desses semáforos aqui, vermelho, azul, vermelho, amarelo e tal. E eu posso chegar e dizer, opa, peraí, tem um projeto aqui que está performando mal, deixa eu dar uma olhada nele. Pronto, um clique, fiz o drill down. Esse recurso de drill down é muito importante, ele acompanha o software ponta a ponta, tá certo? Então, aqui eu já entrei naquele projeto que tem lá de nome Pipeline, estou vendo aqui o seu cronograma, posso mostrar mais informações aqui, como realizado, completo, e eu tenho aqui um índice de desempenho de custo de 63%, que ela, além do azul escuro, que é o planejado, ela tem duas outras linhas. O azul claro é o realizado, o azul vermelho é o agregado. A diferença entre o azul claro e o azul vermelho é vamos dizer assim, meu desempenho abaixo do planejado, né? Minha baixa performance, meu planejamento otimista, o que seja, que é o que é refletido aqui também. Mas o que eu percebo aqui nesse projeto, em termos claros, é o seguinte: meu pessoal trabalhou mais do que o previsto nele, ou seja, eu estou perdendo capacidade de atender a outras demandas, mas eu estou atrasado também nesse projeto. Né? Claro, é um exemplo da Suíça, tá? Isso não tem nada a ver com a nossa realidade, mas eu consigo ver a performance desse projeto. Ah, sim, lembra que eu falei, eu estou vendo em HH, tá certo? Está aqui, ó. Estou vendo em uma hora. Se eu quiser, não, quero ver em reais. Bom, agora eu estou vendo em unidade financeira.
os valores já mudaram, né? O meu IDC, que em HH era de 60 e pouco por cento, já está batendo 87. O que quer dizer isso? Eu gastei mais horas do que eu tinha imaginado, mas eu botei gente mais júnior para fazer esse projeto também. Então, o desvio não é tão grande. Quem sabe aquele projeto que eu só botei estagiário, saiu quase de graça, entendeu? Então, é esse projeto aqui. Bom, é um projeto de receita, é um projeto que eu quero ver o fluxo de caixa. Eu vejo fluxo de caixa nesse projeto. É um clique. Nesse fluxo de caixa eu considero as horas, eu posso ou não considerar o custo das horas dos meus profissionais e receitas e despesas que ele tem diretamente. Tá certo? Simples, clicou, aqui essa linha vermelha é o dia de hoje, vem pretinho até aqui, e aqui é a projeção do que falta. Simples, né? Direto, poderia comparar com o planejado, enfim. Né? E, bom, então, essa visão de projeto, e essa visão, né, projeto top-down, você vai clicando, tá? Você pode descer mais ainda, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Agora, antes disso, eu quero dizer, essa visão, ela pode ser compartilhada com o seu cliente, tá certo? Com o seu gestor e tal. Então, você pode calibrar essa visão de, olha, eu quero que o meu cliente veja como é que está indo o projeto, eu não quero que ele veja real, nem número de horas, eu quero que ele veja só percentual completo. Não vai ficar perguntando que hora é essa. Então você calibra isso, o cliente clica ali, vai ver as carteiras e tal. Então imagina aquela área acompanhando essa curva S, ela é viva, tá certo? O que eu quero dizer com viva? Não foi um status report meeting que você chegou lá e editou e mudou a curva S, agora tem uma curva S nova, não. Você na verdade, você vai pegar, esse é o meu cronograma, né? A estrutura analítica do meu cronograma, e ela ainda se desdobra nos detalhes ali. Uma coisa que é muito importante, e a gente gosta de enfatizar muito esse benefício, é o seguinte: a pessoa que trabalha com uma ferramenta essencialmente baseada em cronogramas, em AP, onde ela é centrada nesse tipo de informação, a equipe que usa isso, ela tende a desenvolver um sintoma. Que sintoma é esse? Eu vou descrever no meu projeto até o último nível de detalhe. Eu vou botar atividade, subatividade, sub, até que lá no final tem uma atividade lá que fazer a interface, fazer um coisinho, um relatório, não sei o que e tal, e aquela coisa está muito micro ali. E você botou aquilo no dia 22 de março de 2014, Deus sabe quando aquilo vai acontecer. Não adianta fazer esse cronograma, esse é um cronograma para errar. Tá certo? Então, qual é a nossa proposta? Que é uma proposta que faz as coisas andarem com muito menos desgaste nas organizações. Coloca o seu cronograma, aquela árvore que você tem no cronograma, poda, tira a pontinha dela. Tá certo? Aonde vai ser o corte? Isso a gente conversa, vocês vão descobrir, vão sentir. Mas por que você vai podar? Porque o Tasker ajuda a podar. Porque ele pega e ele tem subatividades dentro da atividade do cronograma. Mas então não dá no mesmo. Não dá no mesmo, porque essas subatividades, companheiro, elas têm outra forma de tratar. São subatividades que seguem workflow, que seguem SLAs, OLAs, prazos, enfim, critérios, procedimentos que você trabalha de outra forma. Então imagina, sei lá, eu vou dar sempre o exemplo da minha área, vocês me desculpem, eu tenho uma fábrica de software e eu tenho ali um projeto de desenvolver um software enorme, novo, tal. Tem uma hora que começa a ter uma opção de demanda para o desenvolvedor. Adianta estar no cronograma? Não adianta. Aquele cara tem que olhar o cronograma, não adianta. Eu tenho que botar uma ordem de serviço para ele. Essa ordem de serviço é um workflow que tem início, meio, fim, aprovação, avaliação, correção e tal. E eu vou acompanhar isso, nessa visão top-down que eu estou dando aqui, através do status. Então aqui, sabe, aquela planilhinha que você tem para acompanhar cada atividade, está lá no Excel, às vezes está no Outlook até, você coloca aqui. Então aqui, ó, concluído, desenvolvimento, está em fila, está não sei o que, né? Pouco importa, você vai acompanhando isso através de um processo. Mas o coordenador desse sujeito, não estou falando mais do gerente do projeto nem do PMO, o coordenador desse sujeito, ele consegue olhar isso na forma de processo, porque o cara que coordena uma equipe que trabalha orientado à ordem de serviço, ele tem que tocar tambor, ele não tem que ver cronograma. O cronograma é uma coisa que tem uma visão de 6 meses. Ele tem que tocar o tambor para fazer cada dia matar um leão. Então, isso é o workflow, tá certo? Não consigo mostrar todos os detalhes aí agora, né? Mas vou mostrar mais um pouco ainda. Né? E outra coisa que é importante, então, aquelas várias microatividades, eu estava falando da curva S, quase me perdi, aquelas várias atividades, microatividades, subatividades ali, elas vão recebendo responsáveis, elas vão andando de ombro em ombro, né? Aquele macaquinho que pula de um ombro para o outro, então, e o sujeito vai apontando hora nesse timesheet. Feito isso, a curva S já está mexendo. Tá certo? Assim, no limite, é claro que não é um troço que vai acontecer todo dia, no limite um timesheet lá, um apontamento do timesheet que o sujeito
sujeito colocou numa atividade que é caminho crítico de um projeto que também é crítico na estratégia, vai acender uma luz vermelha lá no painel da estratégia, aquele que a gente falou que serve para mostrar para o board. Isso é uma base só, tá certo? Eu não vou falar integração entre os módulos, é uma coisa só. São visões diferentes da mesma realidade. Bom, e outra forma que a gente tem que ter é o seguinte, bom, ok, mas eu estimei uma determinada atividade em 100 horas. O sujeito gastou 50 horas, então está 50% completo? Eita, tá ruim isso aí, hein? Será que tá mesmo? Não, talvez alguém tenha que chegar lá e dizer, não, olha, é 40%. Basta dizer 40%, tá certo? Que é basicamente preencher esse número aqui, enfim. Bota 40% aqui, acabou-se. O que interessa é, ao longo da execução de uma atividade, talvez eu tenha um exemplo aqui, que também não sei por que está aqui, porque não acontece em lugar nenhum. O cara está no início da tarefa, pô, tá beleza, eu termino hoje. Aí vai, e aí você vai vendo a estimativa dele, não, termino amanhã, termino depois de amanhã, então você vê o índice de desempenho de custo dele caindo, ele apontou a hora, sei lá, apontou 50 horas e disse que está 40%, daqui a pouco ele aponta 80% e diz que está na metade, daqui a pouco ele aponta 90% e isso está refletido aqui. Serve o quê? Para as pessoas se educar, todo mundo tem acesso a isso aqui, né? É uma coisa para o sujeito mesmo ver, opa, pô, da próxima vez eu vou ser um pouco mais realista, também. Casos que não devem acontecer em empresas de ninguém aqui, eu estou perdendo meu tempo. Vamos lá. Qualquer atividade, olha, isso é uma coisa interessante. Vocês viram a curva S, né? Curva S, todo mundo conhece o conceito, eu tenho aquele planejamento, não é um momento que... Eu tenho o burn down das atividades, né? Não sei nem se essa daqui está com dado bacana para mostrar, mas vou me arriscar. Eu tenho o burn down das atividades, tá ok? Onde eu vejo o projeto ali no finalzinho e tal. Ah, o burn down é a curva S ao contrário. Opa! Não. Tá certo? Talvez em algumas metodologias, talvez em algumas ferramentas. Aqui não. O burn down da gente, ele considera aquela atividade, ele considera naturalmente as suas subatividades, porque tem que considerar, mas ele considera aqui todos os possíveis impedimentos para aquela atividade. Então, se uma determinada atividade de desenvolvimento precisa que o sujeito do banco de dados libere uma área de disco lá, e o sujeito está dizendo que vai demorar tantos dias ou tantas horas, vai estar refletido o burn down. Burn down até acabar. Posso trabalhar com burn down só do meu sprint? Posso, já mostro, mas aqui eu estou mostrando tudo. Aí uma coisa que é importante, olha só, acabei de falar, né, coisas que... Acabei de falar, desliguei aqui a rede, espero que não dê problema. Acabei de falar de interferências, né? Olha, eu tenho um projeto, tenho uma atividade, dependo de outro, lá vem e tal. Ok. Será que... Como é que eu vejo essas interferências, hein? Como é que eu vejo que uma determinada atividade de um projeto está dependendo de outra, alguma coisa que... Como é que eu visualizo isso? Eu também tenho uma ferramenta aqui para isso, que ela vai mostrar ali o seguinte, bom, eu estou vendo uma determinada atividade, eu vejo que ela depende de outra. Depende de outra, essa daqui está vermelha, por exemplo. O que está acontecendo com essa atividade? E eu navego nesse mapa a ponto de identificar assim, o que está acontecendo aqui? Aqui tem outra ruim. Pô, não tem o João está vermelho. O que houve com o João? Né? Eu vou navegando. Pô, o que houve com o João? Vamos ver o que houve com o João, o que está acontecendo com esse cara. O João paga todos os patos aqui no nosso exemplo. A gente não trabalha com Michael Phelps, com Ray Charles, não é isso. É João Maria aqui, tá certo? Produto nacional. O João tem lá as suas atividades que estão previstas no futuro próximo. Ele tem ali sua alocação prevista. Parece que ele passou um pouco das 8 horas aqui, né? Está sobrecarregado. Todas as atividades pelas quais ele é responsável. Onde ele atuou nos últimos dias. Então, quero ter uma visão. Pô, João, o que você está fazendo? Sabe aquele cara que você chama? Imagina o coordenador chama o cara. O que você está fazendo? Que você nunca tem... Ah, não, agora eu estou resolvendo um problema que deu ali. Hora, companheiro, eu quero saber o que você fez na última semana e tal. Então você vê aqui onde o cara está trabalhando, enfim. Você tem uma visibilidade do que está acontecendo no nível de pessoa e no nível de interação do projeto. Atividade de projeto para projeto, atividade que é não prevista no projeto, eu tenho lá todo o meu planejamento, mas você previa que ia ter um problema com o driver do Oracle, não sei, não, então você vai botar o driver e vai aparecer o driver. Repito, grandes projetos capotam por pequenos detalhes também. E aqui vai estar tudo representado com a sua devida corzinha. Tá ok? Bom, então essa é uma forma
né, eu costumo dizer o seguinte, essa é uma forma de tratar um projeto convencional de forma ágil. Agora, eu tenho outras formas, tá certo? Eu posso chegar aqui deixa eu ver aqui a ordem que eu sigo. Tá bom. Eu posso chegar aqui, por exemplo, olha, meus programadores querem post-it, está na moda, o tal post-it é marca reservada, está na moda, as coisinhas que colam, as pessoas precisam disso para serem felizes hoje, tá certo? Essa década precisa de post-it. Ok, vamos usar o post-it, mas vamos usar de forma que não seja só ele, né? Então, tudo aquilo que a gente viu, novamente eu estou mostrando a mesma coisa que eu já mostrei antes de outro ponto de vista. Eu crio um mural, é um mural do meu sprint? Ok, é um mural do meu sprint. Eu gosto de Scrum, tá certo? Gosto de jogar poker no trabalho. Tem aqui minha visão de burn down. Agora, essa determinada atividade, olha só, é uma interface bacana, tá? Eu estou brincando assim, mas é bacana. Eu estou acompanhando aqui o que tem que acontecer. Eu compartilho esse mural com as pessoas, então é uma forma de comunicação, tá certo? Compartilho com as pessoas certas, faço anotações aqui, etc. E quero entrar no detalhe dessa demanda, uma demanda de desenvolvimento do sistema, desculpem se eu insisto no exemplo, tá? Mas é um workflow operacional. Eu tenho aqui todo o histórico desse workflow. Olha, Patrícia fez, eu consegui ler direito, iniciou a demanda, depois mandou para a fila de desenvolvimento, iniciou o desenvolvimento e o João, como eu disse, sempre paga o pato, ele tem dúvidas. Difícil acertar, tem dúvidas. Pronto. Olha, tipo Facebook, gente. Que é um troço que o cara já faz, o cara tem 18 anos já faz, já aprendeu a fazer. Tá certo? Fez isso aqui, ó. Pronto, no post-it já está relacionado. Mas isso já marcou aquele mapa de impacto entre as atividades. Mas se eu estou descendo, se a minha visão, eu sou PMO, eu quero ver pela visão do Gantt, eu desço lá, desço e chego nessa mesma atividade que vai ter esse mesmo registro e que vai ter esse status apontado ali. São apenas... Não adianta eu ter uma ferramenta e ter outra, tem que ter formas de ver com a mesma realidade. A realidade é do processo executivo, tá certo? Do processo de execução. Tá bem? Vou pular aqui para o outro lado. Bom, meu telefone, ó, meu cronômetro parou aqui, você me avisa, mas não vai roubar não, hein? Tá. Vamos lá. Voltei agora para uma visão mais caretona. Depois a gente volta a se divertir aqui. Vamos lá. Eu tenho um projeto aqui, eu tenho que botar recurso. Isso é um projeto, ó, recurso. A gente não aloca recurso só a projeto. Eu posso botar recurso alocado a uma atividade, um desenvolvimento, um chamado, uma tarefa, tá certo? Aliás, alguns clientes nossos usam Tasker simplesmente sem falar a palavra projeto, tá certo? Eu posso simplesmente usá-lo na gestão de processos. Tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que vão ser os recursos. Eu posso botar uma pessoa ou outra, vamos pedir ajuda dele. Eu preciso aqui para executar essa tarefa de um desenvolvedor. Então, tá, essas são as pessoas que estão desenvolvendo. Olha, essa tarefa é mole, vocês já viram que eu gosto de fazer projeto com um estagiário mesmo, para o custo ficar baixo. Então aqui meus desenvolvedores nível, mas não adianta, essa tarefa, ela precisa de, sei lá, precisa de 70 horas. Pronto, são esses que eu tenho. Qual que eu vou botar para essa tarefa? Ah, bom, não sei, não conheço esse cara. Tá, então vamos ver quem é ele. Tem todo o histórico dele aqui, aquela ficha que a gente já viu. Tá, vou lá e coloco esse cara e vou selecionando as pessoas, né? É uma forma de você gerir quando você tem um banco de um pool de recursos e tal, que você não está na ponta da língua quem vai fazer o quê. Então, essa é uma possibilidade. Mostrar aqui, sim, eu falei da tela de entrada, né? Onde a gente tem aqui o mapa, tem as coisas e tal. Outras possíveis telas, bom, o post-it pode ser uma tela de entrada, eu sou tão aficionado pelo post-it, quando eu entro no post-it e tal, mas eu queria mostrar um pouco de processo, não? Imagina que eu sou o sujeito que faz a equipe de atendimento atender a um determinado tipo de demanda que surge de forma imprevista. Então, provavelmente, a visão que eu quero ter já é outra. Eu não quero ver cronograma, não tem curva S. Não adianta eu falar em curva S se eu não sei o que vai acontecer amanhã, o sujeito dorme e acorda com uma demanda nova. Né? Então, a língua que eu quero falar é do estoque. Quantas demandas entram, quantas demandas saem. Eu consigo manter o meu estoque em níveis baixos? Aparentemente sim. Mas está em níveis baixos com atraso ou sem atraso? Opa, tem demandas aqui que já estão ficando bem velhas.
Quem é o responsável por esse atraso? Tem as demandas que estão abertas aqui, algumas estão com o cliente, outras estão comigo, outras estão dependendo do jurídico aprovar uma contratação. Qual a satisfação que eu estou tendo? Estou falando de serviço, prestação de serviço continuado. Qual a satisfação? Então, eu posso ter um questionário de satisfação ali para dar. Qual atendimento ao SLA? Eu posso ter níveis de SLA, um interno e outro externo, né? Um interno um pouco mais desafiador para ter uma margem de segurança. Então, externamente eu estou aqui na casa dos 90%, internamente eu já estou pior, enfim, posso ver isso. O coordenador de um processo, bom, isso aí é um processo de atendimento, poderia ter outro, por exemplo, um processo de desenvolvimento do sistema. Cada módulo do sistema acompanha o seu painel, de fato, né? É um processo. A gente divide o sistema em módulos, mas não são meramente módulos, são processos. Então aqui eu tenho uma visão, por exemplo, de desenvolvimento, também tem aquela visão de estoque, mas eu tenho uma visão aqui, por exemplo, de gerência de backlog. Aquelas várias demandas que estão lá esperando priorização, elas se dividem como? Em termos de custo no eixo Y, em termos de prioridade no eixo X. Opa, tem uma aqui que tem um custo relativamente baixo, é prioritária. O que eu posso fazer com ela? Já clico aqui, já priorizo. Né? Então eu vou gerindo. Poderia ser, né? Estou atendendo que clientes, estou atendendo que sistemas, né? Contexto é uma forma de chamar sistema aqui nesse caso. Estou tendo 13% de reprovação em teste e 9,4% de reprovação pelo usuário. Será que eu não deveria estar testando melhor para evitar que passasse tanto? Enfim, qualidade, indicadores de qualidade, indicadores se eu estou trabalhando. Outra coisa que é muito importante em qualquer processo, quando eu não tenho um SLA forte, por exemplo, atendimento, eu posso controlar por SLA, porque entrou, saiu. Agora imagina um processo que é um processo operacional, mas o prazo pode se estender. Então você começa a formar uma coisa que é terrível, é o estoque de horas trabalhadas e não entregues, entendeu? É o sujeito que trabalhou num relatório novo, gastou 200 horas, mas parou no 90% e foi para outra coisa. É o projetista que começou a fazer um projeto novo, um desenho novo para o projeto, e foi interrompido, foi para o outro, parou, despriorizou, ou simplesmente despriorizou porque quis, porque terminar é chato, né? Quando você termina, você se compromete. Né? Então é a síndrome do 90%. Todo mundo está 90% de tudo, mas tal 100% não sai. Então você identifica isso por indicadores desse tipo e tal. Então, cada processo vai ter esse. Um dos processos que a gente tem é de gestão de risco. Né? Zózio, me dá mais ou menos uma medida aí de quanto tempo tem? Tem 10 minutos. 10? Então, tem uma visão de processo de risco. Então, eu vejo que projetos estão mais expostos a riscos e tal. E clicando aqui, eu vou dar um drill down em cada sujeito desse, saber como é que eles estão distribuídos, as várias... vou ter que correr um pouco aqui, mas qual é a minha exposição a risco? Esses gráficos de cima mostram, fazem uma análise 360 graus entre vários projetos, vários tipos de exposição a risco, mas o que a gente tem de diferente no módulo de risco é fantástico. Assim, fantástico não, fantástico, pronto, falei. Mas é o seguinte, todo mundo fala de gerência de risco, todo mundo tem os documentos de gerência de risco, aquilo vai para uma gaveta e quando dá problema alguém fala, eu falei, e acabou-se. As pessoas sabem que tem gerência a risco, mas não tem cultura. A gente tinha até o Tasker, na quarta geração do Tasker 4, a gente tinha um módulo de risco que fazia simulação Monte Carlo para calcular o valor de risco. Jogamos fora, não tem isso. A questão é a seguinte, a gente tem que ter um processo saudável. Então, essa última linha de ponteirinhos aqui, eu estou falando da saúde do seu processo de risco. As pessoas estão monitorando, estão atualizando o status. Então não adianta ter um risco, você disse que tem que ser acompanhado, e o cara não acompanha, tá certo? A diferença de acompanhar e não acompanhar é que num ele rasga o papel, no outro ele guarda na gaveta, não dá. Então, isso aqui é que é o diferencial, porque salvo as poucas empresas que já têm uma gestão de risco muito aculturada, e são pouquíssimas, isso daqui vai fazer você aculturar o que é o primeiro ganho que você tem que ter numa gestão de risco, tá certo? O valor na dízima é o último detalhe que você precisa, né? Bom, o que eu posso mostrar mais aqui? Mostrei alguns painéis gerenciais. Queria mostrar agora, por exemplo, relatórios. Né? Não adianta nada a gente encher esse troço de informação. A característica do Tasker como software de colaboração ganhar capilaridade na equipe e o sujeito, pelo simples fato de preencher uma coisa que ele já tá entrando informações. Né? A propósito, um pequeno parênteses, o que é o sujeito preencher informações aqui? A busca textual, você busca tudo textualmente aqui, o operacional, o seu desenvolvedor não vai ser diferente. Ele vai buscar alguma coisa, por exemplo, textualmente ou de qualquer outra forma, vai chegar e vai dizer, olha, eu vou trabalhar nessa atividade. Pronto, clicou, meus amigos, o reloginho já ficou verde cá em cima, está apontando o tempo, ele já está informando que está apontando aquelas horas, pode editar esse apontamento de horas no timesheet? Pode,
Você tem uma folha de apontamentos ali, mas isso já está indo para a base. É basicamente isso que ele tem que saber. O vermelho aqui diz para ele que ele já estourou as horas. Isso pode ser muito importante numa cultura de cumprir prazo, cumprir custo, que ele já tem que falar com o supervisor dele para realinhar, para replanejar o que for preciso, né? Enfim, e como é que eu tiro essas informações daí? Bom, eu não vou conseguir mostrar tudo, é uma pena, mas, por exemplo, todos eles a gente tem, né? Vou dar um exemplo aqui, construtores de relatório. A gente tem uma ferramenta de BI, esse é um Data Warehouse, a gente tem uma ferramenta de BI aí, em que eu venho aqui e tem de centenas, tem alguns modelos, né? E aí eu quero saber horas apontadas, vamos fazer um relatório aqui do tipo, onde está indo a minha equipe? Não consigo ver, né? Problema que também aqui ninguém tem, mas não consigo entender o que o pessoal tanto faz que não produz nada, onde eles estão trabalhando. Ok, vamos lá, a gente faz isso aqui e vejam, tem muitas mais que eu não estou marcando aqui, né? Fiz apenas um exemplo aqui para não tomar muito tempo da gente. E aqui eu tenho a tabela dinâmica, então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, olha, tá bom, tá. O Alfredo está trabalhando basicamente no plano estratégico e também em atividades planejadas. Podemos subdividir aqui, então, olha, gerenciamento de projeto, manutenção corretiva, manutenção de banco de dados, as categorias que a gente criou, pouco importa, estão escritas aí, são exemplos, e a gente vai ter tabelas dinâmicas aqui que vão nos permitir grupar, desgrupar, ordenar, exportar para Excel naturalmente, né? Construir gráficos, publicar esses gráficos, enviar por e-mail, enfim, né? Aí você formata o gráfico, coloca barra, enfim, aí é pirotecnia, né, gente? Mas é importante mostrar que você consegue trabalhar tudo numa ferramenta só, ok? A ferramenta toda integrada. E a ferramenta me alerta, o que você quer? O que você quer que a ferramenta te alerte? Me diz aí, vamos lá. Vamos falar de projetos primeiro? Vamos falar de projetos. Dentro dos projetos, que tal a gente fazer o seguinte? Se estourar o custo financeiro, você quer ser avisado por e-mail, dasquelas que têm criticidade maior do que 3. E por um e-mail que a gente chama de idade, chega no final do dia de todas. Tá certo? Agora, vou dizer uma coisa, se estourar o HH de uma atividade maior, de criticidade altíssima, né, criticidade 5, uma escala de 1 a 5, faz pipocar uma janela no meu, além de mandar o e-mail, faz pipocar uma janela no meu computador também, eu quero receber um instant message, né? E é por prazo, é por custo, pouco importa. Agora aqui eu estou falando de projeto. E se eu estivesse falando de um processo? De processo, eu já tenho outras aqui, eu quero saber quando abrir uma atividade com prioridade maior do que tal, quero saber quando reprovar, se o cliente reprovar um chamado, enfim. A gente tem todo esse repertório, a gente tem padrões que a gente já implanta, e você pode deixar configurado para que o seu usuário mude. Então você dá um template para ele, o cara começa naquilo, debaixo do e-mail vem lá aquele troço, olha, você recebeu essa mensagem por quê? Ele clica ali, pimba, já tem essa configuração. Vou correr aqui rapidinho, os ósimos já se aproximam, mostrar rapidamente a estratégia. São mapas estratégicos pintados em função do andamento dos projetos. O principal aqui não é a proposta, essa proposta é commodity, né, planejamento estratégico é difícil de implantar, ele já é bem formatado, mas eu posso ter, por exemplo, uma visão aqui, aqui as minhas perspectivas, aqui meus objetivos, aquela coisa, tá, gente? Né, objetivo, divide em ações e tal, de sempre, tá? Mais do mesmo, infelizmente não tem tempo aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem botou essas cores aqui não foi um estagiário, quem botou essas cores aqui foi toda a compilação que o sistema fez do que está acontecendo. O que está bacana aqui é a vida. Então, se eu quero saber o seguinte, perspectiva financeira tem uma meta de reduzir custos de operações, por quê? Né? E aí eu vejo, porque esses projetos estão indo bem, tá certo? Além disso, o que faz um objetivo ser cumprido? Projetos, ok, todo mundo já pensou nisso, mas é só projeto? Não, tem a opção de atividades pontuais. Eu digo lá o seguinte, o Felipe está responsável por estabelecer 70% dos indicadores de processo, mas não ser um projeto, fazer uma parceria com a universidade local, isso não é um projeto, tá? Então a gente vai acompanhar essa coisa, vai compilar isso daí e te mostrar, seja em risco, seja em... e aí você determina o que é crítico para aquela meta ser atendida. É o cumprimento do prazo, você é sensível a risco, é pouco sensível a risco, é custo, então você tem um sensibilizador aí, né? Para dizer o que leva mais rapidamente ao vermelho ou não.
Bom, é isso. Quanto tempo me sobra, Zózio? Olha. Gente, tentando resumir aqui, a gente é abrangente, a gente vai dar estratégia de operação. Vocês não são obrigados a usar tudo. Na verdade, vocês não são nem obrigados a usar projetos, tá certo? Aquela empresa ou aquela equipe que está no primeiro momento só de conseguir se comunicar melhor e ter uma planilha Excel decente, usa os módulos de coordenação, mas ele é escalável, né? A gente tem que pensar no futuro. Resolvido um problema de hoje, o outro surge. Entendeu? E parece que você nunca poderia ter sido feliz com aquele problema ali. Projetos e processos. Fazer projeto sem ter uma ferramenta de processo operacional junto, gente, pedir para ter 2 controles, 3, 4, 5, entendeu? Dependente de pessoas. Ele é simples e amigável. Eu sei que essa profusão de telas que eu mostrei aqui, ela vai um pouco, né? Mas vocês viram que é tudo um cliquezinho, né? De um clique eu fui, né? Desci, voltei e tal. Para mim foi muito simples, para vocês vai ser também, tá certo? Ele é escalável, tá certo? Um valor é uma customização. A gente atende empresas de 10 usuários, a gente atende empresas, entendeu? De 7 mil, tá? Na nuvem, ok, SaaS, usando a nossa nuvem. Não, a empresa exige que seja on-premise. Ok, vamos botar on-premise. Acho que vocês perdem uma opção de benefício em outro. Então, vocês escolhem, né? Licenciamento modular, né? A gente pode botar um módulo, depois liga, desliga, põe outro, né? A implantação é simples, né? Quando eu digo implantação é simples, eu não estou dizendo uma implantação técnica, é natural. Isso que eu consigo implantar tecnicamente isso em 1 hora. É uma rotininha lá que o cara roda, tem um cliente novo na nuvem. Mas eu estou falando da implantação ou aculturação para vocês botar a bola para vocês chutarem. Os seus projetos, a sua equipe, o seu organograma, a sua configuração, o software é extremamente configurável, né? Acho que ninguém estaria aqui se não fosse, né? Então, em 15 dias úteis, a gente faz isso. A gente faz um questionário de maturidade, onde vocês estão, onde vocês querem chegar, vamos traçar um plano, ok. Está aqui a primeira onda de dados que vocês precisam me dar, planilha Excel rapidinho, você coleta as informações, é nome de pessoa, nome de projeto, a gente coloca, aí a gente vem com as outras perguntas, como é que você quer trabalhar, qual é o seu processo, tal. Segunda onda, volta, a gente confere, é isso que você quer, ok, vamos para o treinamento, 15 dias depois, 15 dias úteis depois, 3 semanas, está rodando. Está rodando, quer dizer, é a sua realidade. Não é, opa, agora ele entregou, agora o filho feio é meu, o que eu faço? Será que eu vou precisar de mais treinamento? Não. E a gente ainda faz um coaching depois disso. Mas é viável. Não vou dizer que tem empresas que precisam, implantações muito complexas, onde a gente tem que tirar processos atuais e tal, demora mais. Às vezes o cara não tem muito tempo para fornecer as informações, demora mais. Mas também já demorou menos, a gente já fez uma implantação completa do produto em 7 dias. Estou sempre falando de dias úteis. Né? O cliente precisava fazer o quê? Vamos fazer. Todo mundo, a interação foi mais rápida. É um processo bem mapeado. O produto está no mercado há 12 anos, tá? A empresa tem 15. Tá? É o nosso carro-chefe, é o nosso foco. A empresa vem da COP FRJ, que é, eu acho que, de novo, pelo ranking, a principal instituição de pós-graduação em software, né? Em engenharia de computação. Ele é fruto, naquela época, de uma tese de mestrado, né? 12 anos de mercado, tiraram qualquer ranço acadêmico dele, ele é um produto, efetivamente. Hoje a gente tem 7 mil usuários ativos, usuário direto, gente, usuário que todo dia precisa usar a ferramenta. Eu não estou contando aqui o cliente do meu cliente, tá certo? Eu não estou contando aqui aquele cara que abre um chamado, eu estou falando do sujeito que trabalha e suas atividades são orientadas ao tático, são 7 mil. É usado em mais de 200 empresas. Hoje a gente gerencia 2 milhões e 500 mil atividades novas todo mês, né? Quer dizer, tem maturidade, tem escalabilidade, sabe o que vocês precisam, né? A gente está nessa estrada há bastante tempo. Acho que da turma daqui a gente está se candidatando a decano aqui, em termos de software de gerência de projeto. Bom, é isso, acho que eu estou dentro do meu prato, talvez tenha um tempinho para uma pergunta ou outra, né, Zózio? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Fome, né? Bom, a gente está no tabletop. Qualquer coisa a gente conversa ali.